Embora, de um ponto de vista estritamente estrutural, você tenha a mesma estratégia para objetos audiovisuais de base magnética ou objetos audiovisuais de base digital, ou seja, vai precisar de reserva técnica, vai precisar de climatização, vai precisar de um controle ambiental externo, etc. Mas eu não aprofundei, não indiquei nada a respeito de como vocês guardam fitas ou HDs ou algo do gênero. Por quê? Porque, na verdade, é isso que se transformou mais profundamente no campo da preservação audiovisual nos últimos 30 anos. Hoje você não consegue mais simplesmente guardar uma obra audiovisual que esteja aqui na contemporaneidade. Ela pode ter 100 anos, mas que esteja aqui na contemporaneidade, estar na contemporaneidade, significa que ela foi, de uma ou de outra maneira, convertida a digital, ou vai ser convertida a digital, e nesse sentido você não simplesmente mais guarda HDs como você guardava lata de filme, podia deixar a lata de filme lá 100, 200, 500 anos, e não tinha problema nenhum. O objeto, ele por si mesmo, ele se justificava. No mundo digital, tudo mudou. Você não só não tem acesso direto ao objeto. Qual é o objeto? É um conjunto de dados? É um conjunto de dados convertido? É um conjunto de dados convertido a um ou outro codec, a um ou outro container, que está no HD ou no SSD ou numa nuvem, o que significa estar no HD em algum lugar do mundo, etc. Nesse novo cenário, nesse novo universo que a gente está vivendo, não adianta mais só prever uma infraestrutura de conservação física. O conceito mudou. Então, na era analógica, você trabalhava sobretudo em função dessa conservação física. Enfim, no mundo analógico, você poderia desconsiderar outras etapas do processo de preservação e focar, como na verdade ao longo do século XX se focou, na conservação física dos objetos, porque era isso que garantia o acesso futuro. Fosse esse acesso em 1 ano ou em 500 anos, se o rolo de filme estivesse lá e estivesse em boas condições, você podia usar. Isso não é mais assim. O simples fato de existir um arquivo digital não garante absolutamente nada agora. Ele pode estar aqui dentro desse laptop. Não há garantia nenhuma que eu vá acessá-lo e que eu vá acessá-lo dentro das condições de ontem em que ele foi criado. Porque alguém pode ter vindo aqui mudado o sistema operacional, pode ter vindo aqui mudado o programa de acesso, pode ter vindo aqui convertido, etc, etc, etc. No mundo digital, você não consegue mais só fazer a conservação física. Você tem que fazer o gerenciamento desse objeto digital. E esse gerenciamento não é um gerenciamento simples. Não é simplesmente cuidar do objeto, vou cuidar do HD. Na verdade, é uma série enorme de operações que vão incidir, que tem que incidir, que são permanentes para você poder ter acesso sobre esse HD. E isso significa você, na verdade, estruturar o processo, seja de conservação numa etapa mais imediata, seja de preservação, considerando todo o processo. Você tem que desenvolver uma estratégia completamente nova. E dentro dessa estratégia vão existir os dados de conservação, mas não só. E esses dados de conservação, eles implicam hoje em dia você poder de fato acessar a informação digital que está contida em um ou outro suporte, em um ou outro lugar. Essa garantia, que é imediata, não é uma garantia de uso. Você pegava o filme para usar, senão ele ficava lá na estante, dentro da reserva técnica, ficava quietinho e está preservado. Hoje, não. Você, na verdade, precisa, inclusive, checar periodicamente se aquele arquivo digital está acessível ou não. Se você não fizer esse trabalho, eventualmente você tem uma surpresa daqui a 1 ano, 5 anos, 500 anos, de você não poder acessar o arquivo digital. Não é usar. Usar já é uma outra etapa. Inclusive, isso se dividiu. Antigamente, acessar e usar era pegar o rolo do filme, por exemplo, botar no projetor. Pronto, acabou.
Hoje acessar é uma coisa, usar é outra. E são etapas distintas e que têm protocolos distintos. E que significa você construir um sistema, o nome hoje é esse, um sistema de preservação que é crescentemente complexo. Ele vai se tornar cada vez mais complexo para nós. Para a sociedade, de uma maneira geral, começou com o sistema A, mudou para o B, joga o A fora. Para nós, não. Começamos com o A, passamos para o B, mas guardamos o A, passamos para o C, mas guardamos o A e o B, e assim por diante. Para nós, virou um tormento. E um tormento descomunal, dada a produção de informação digital no mundo atual e futuro. Eu já mencionei isso para vocês aqui, a taxa de perda anual hoje em dia, num país como a Inglaterra, é 90% da produção que circula pela internet, que é basicamente a forma de acesso atual. Se você perde 90% e ainda assim o volume é absolutamente descomunal, imagina daqui a 10 anos. O que significa que tudo que a gente fala hoje em termos de preservação digital caminha para um lugar só. Caminha para a automação, caminha para a inteligência artificial, caminha para muito mais o planejamento, que ainda é humano, do que para a execução, que é a máquina que vai fazer. Tá? Então, nesse sentido, a gente está no meio do caminho. Eu nem sei dizer para vocês o que vai ser daqui a 10 anos. Provavelmente vai ser uma coisa muito diferente. Tá? Então, esse é um conhecimento que a gente adquire, mas que a gente tem que acompanhar a partir daí. Porque senão, o que você aprendeu hoje, daqui a 2 anos, não serve para nada. Porque você já está em outro patamar, com outro protocolo, com outro programa, etc, etc, etc. E isso também impacta os arquivos audiovisuais de outras maneiras. Se antigamente eu fazia o gerenciamento do objeto físico, hoje eu faço o gerenciamento da instituição. Eu não preservo só os objetos físicos, porque eles não estão mais dissociados de todos os outros trabalhos que a instituição faz, e tudo hoje confluiu para um lugar só, que é literalmente um computador ou um sistema, uma rede, é um programa ou um conjunto de programas. Hoje a tendência é você ainda ter um conjunto de programas, mas ele vai atomizando e vai chegar num só que faz tudo. Essa é a regra do capitalismo atual no mundo digital, sobretudo em cinema. Hoje, qualquer plataforma de edição faz edição, som, cor, exporta, converte, etc. Faz até preservação, por incrível que pareça. Né? Então, a tendência é essa. A tendência é você ter um programa, daqui a algum tempo, que faça absolutamente tudo. O que é o absolutamente tudo? Faça o gerenciamento da portaria e do porteiro através das câmeras de CCTV, até indexar ponto a ponto as imagens que estão dentro do arquivo. Tudo isso vai estar num lugar só. Se tudo isso vai estar num lugar só, como é que a gente vai poder, de fato, entender esse processo? Aí que vai entrar um desafio. O desafio é você tem que estruturar seu arquivo para isso do zero. Nós estamos nesse momento da história. Né? Nós somos a geração que pegou o touro à unha. A gente é que tem que criar isso, não tem outra opção. A gente é que tem que imaginar que nós temos um acervo, um conjunto de objetos, e precisamos inserir isso dentro de um sistema que significa controlar tudo, desde o porteiro até o empréstimo. Porque tudo vai girar sempre em torno desse núcleo maior, que é o objeto audiovisual, que é a obra audiovisual. Em termos puramente conceituais, e usando o conceito no sentido próprio dele, vai girar em torno do filme. Filme é entendido não só como obra acabada, mas como registro também, um registro não montado, bruto. E a partir disso você vai entender tudo o que pode acontecer com o filme. Você pode emprestar o filme? Pode. Você vai mudar ele de reserva técnica? Você vai mudar ele de reserva técnica. Você vai catalogar ele? Você pode catalogar ele. Você vai fazer a indexação dele? Você pode fazer a indexação dele.
Você vai cobrar por um trecho dele para uma obra terceira? Você vai cobrar, isso significa, por exemplo, um contrato. Esse contrato significa que você contratou um advogado. Tudo isso vai estar associado a esse objeto, que a gente está chamando genericamente de filme. A vida desses objetos, a partir do mundo digital, é uma vida que caminha como um todo, como um sistema. Por quê? Porque as coisas se tornaram mutuamente implicadas. Você não movimenta mais um objeto dentro de uma instituição arquivística audiovisual sem ver todas as implicações que esse objeto tem. E não é só um arquivo audiovisual. Na verdade, o capitalismo contemporâneo se estruturou assim. Quando você chegou no conceito de conglomerado, tá, da grande empresa capitalística, que é uma holding, tem trocentas mil empresas associadas, a dinâmica antiga era matriz e filial, ou matriz e representante. Hoje eu tenho 300 empresas debaixo do meu guarda-chuva. E os sistemas, de um ponto de vista técnico, para lidar com o filme, eles acabaram indo para um lugar em que eu vejo fotograma, frame, moldura por moldura. Ou seja, se é um filme de 2 horas, eu vejo 250 mil imagens fotográficas, a rigor, daquele objeto. E eu tenho que fazer o gerenciamento de cada uma delas. Porque eu tenho que dizer que este filme tem 250.311. Porque é assim que se conta no mundo digital. É assim que os programas de checagem do objeto digital, da integridade do objeto digital, eles vão comparar. Eles vão comparar o quê? Os dados do objeto. E se eu tenho essa informação prévia, ele vai sempre comparando a partir dessa referência. Em algum momento aconteceu alguma coisa, perdeu 3 frames. Bom, quais frames que perdeu? A obra está incompleta a rigor a partir de agora, mas quais foram os 3 frames que perdeu? Eu, como instituição, tenho que dar conta disso. E é muito fácil um clusterzinho de um HD corromper. Corrompeu? Sumiu alguns frames. Que frames que sumiram? Vocês sabem que quando se grava num HD, ele não grava linearmente, ele grava randomicamente, né? Então não está aqui o início e aqui o fim, não. Esquece. É um caos monumental. Então você tem que saber exatamente que frames sumiram. Porque você vai no backup e você vai restituir exatamente aqueles frames. Porque uma operação de backup pode dar errado. E num volume tão grande de informação, ela dá errado. Infelizmente, dá errado. Então, o nível de controle que o audiovisual exige é gigantesco. As pessoas falam muito assim, não, porque tem 1 terabyte, tamanho. Não, o tamanho é irrelevante. O tamanho não é o problema. O problema é a quantidade de informação associada àquele tamanho. E que informação é essa? Essa que é a questão que está em jogo nesse mundo. Quando a gente vai lá para o passado e pensa nessa ideia de gerenciamento dos objetos e da informação relacionada com os objetos, a primeira forma que a humanidade encontrou foi o simples inventário que a gente usa até hoje. Lista as coisas. Eu quero saber quantas pessoas tem nessa sala. Faz uma lista, vocês assinam, eu conto e digo, tem 30 pessoas aqui nessa sala. E eventualmente eu posso até dizer quem são as pessoas, tem lá o nome de vocês. Se eu quiser alguma informação, a origem de vocês, que cidade vocês nasceram, qual é a idade de vocês, qual é o gênero de vocês, eu posso inventariar tudo isso. E esse inventário, ele é uma decisão de quem resolveu dar conta de um determinado número de objetos, ou de pessoas, ou de situações, etc. O inventário é eficaz até hoje. Se você não tem nada, pelo menos você vai ter que ter um inventário. E se você não tem condição de produzir 6, 7 tipologias diferentes de informação, nome, idade, sexo, local de origem, etc., pelo menos você diz assim, quantas pessoas tinham na sala? 30 pessoas. Já é uma informação útil, porque delimita um universo, porque define uma possível abordagem. Eu preciso de recursos para obter informações relacionadas a 30 pessoas.
Quantos entrevistadores, pesquisadores eu vou precisar? 2 dá conta. Em uma semana eles já conversaram com todo mundo. Pronto. Você já estabeleceu uma estratégia de abordagem de alguma coisa muito simples. O inventário, ele ainda é uma coisa super válida, não só porque ele é fácil, mas porque ele ganhou... Já era. Ele ganhou um correspondente aí no mundo digital que está aí até hoje, esse sobreviveu. Que é a planilha. Hoje você, inclusive, não diz vou inventariar, vou planilhar. Você vai inventariar. Tá? No mundo da arquivística, ainda é inventário. E essa ferramenta digital tão simples, que na verdade não foi desenvolvida para instituições culturais, foi desenvolvida lá para as empresas, seu lado econômico contábil, o Excel, na verdade, é uma planilha matemática. O Excel virou a base de quase todo tipo de programa de inventariamento. E ele é compatível com a maioria, ou seja, você pode migrar. Tá? Isso é uma grande vantagem. Se você não tem nada, você pode começar com a planilha Excel e no futuro você pode migrar para um sistema mais complexo. Pronto. Migrar daquele jeito, né? Sem Excel, sem Sim. com alguns senões. E olha que migrar do MicroEases era uma lenha. Se levava muito tempo para acertar. O MicroEases é aquele programa que assim, ele não conversa com ninguém. Ele odeia todo mundo. Tá? Só funcionava no XP. E só funcionava no XP, claro. Você tinha que migrar dentro do XP. Deixa esse XP aí, Ué, a única base de dados... não jogue fora nunca. A única base de dados que foi desenvolvida para o acervo de filmes em película da Cinemateca foi desenvolvida em 99, não era o MicroEases, era um programa proprietário, ele foi construído para isso, mas foi construído na era do XP, ele ainda está no XP até hoje. Porque ele só funciona corretamente, ou seja, com todas as informações lá no XP. Se você migra, some um monte de coisa. Tá? E aí isso significa que, na verdade, assim, o Excel é um grande amigo. Você pode fazer em papel e lápis, mas se você puder, já começa com o Excel. Já é uma forma de inventariar. E é uma forma muito útil porque ele consegue migrar para quase todo tipo de plataforma que existe hoje em dia. Ele é um tipo de dado muito maleável. Tá? Você pode pegar as colunas e fazer correlações com a estrutura do banco de dados que você quer migrar. Isso funciona. Tá? Depois você sofisticou isso, né? Você chegou nas bibliotecas e as bibliotecas elas foram a primeira forma de estruturação de um conjunto de dados padronizado que você recuperava para fins de qualificação do objeto, de circulação do objeto, de divulgação do objeto, de citação do objeto e por aí vai. Quais são as informações básicas de um livro, de um texto? Autor, título, editora, local e data de publicação. Pronto. Tá? Então, só com isso você já fazia um pequeno banco de dados, ou um catálogo, que foi até meados do século XX um catálogo físico, fichas. Tá? Você tinha que fazer uma ficha para cada objeto e botar lá essas informações, aí você podia aumentar, e foi aumentando com o tempo, número de páginas, qual é a edição, se aquilo está autografado por alguém, etc. Você podia ampliar essas referências. Mas o básico estava lá nesses 5 pontos que ela mencionou e que são uma base até hoje. Qual é o problema com isso? Por exemplo, eu não sei se o livro está íntegro ou não. Eu não sei qual é o estado do livro.
Eu não sei se esse livro, se essa edição, ela na verdade é uma edição industrial por uma editora ou é o Xerox e por aí vai. Conhecer o autor, o título, a casa editora, o local, a cidade da edição e o ano de edição, não me diz muitas outras coisas que às vezes estão afetas à conservação, às vezes estão afetas ao objeto físico, à impressão, por exemplo, ao grau de raridade, etc. Então, o catálogo clássico, ele é muito bom, ele ainda funciona, mas ele é muito limitado. E se no caso do livro, que em princípio é um múltiplo, isso parece não ser tão relevante, no caso do audiovisual, que é muito mais múltiplo a rigor do que um livro, isso é decisivo. No livro, o texto do livro, basicamente, não se altera de edição para edição. Pode ter alterações ortográficas e tal, etc. Mas, em princípio, o texto tem que permanecer o mesmo. Se arrancar uma página, você identificou, tudo bem, esse livro está incompleto e tal, mas... Agora, no filme, o texto muda de suporte para suporte. Muda de edição para edição. Muda de versão para versão. Muda de tecnologia para tecnologia. Diferentemente da literatura, o audiovisual, ele precisa manter a integridade de todos os seus componentes, e não só do seu, entre aspas, texto. Nesse sentido, os dados de conservação de um filme são mais decisivos do que os dados de autoria. Porque eles, de fato, qualificam aquele objeto. Inclusive, no arquivo de filmes é comum. Um produtor vem que, eu queria usar um trecho do filme tal. Mas eu queria um negativo 35mm escaneados a 4K. Ele não vai aceitar qualquer coisa que você dê daquele filme. É o mesmo filme? Em tese é o mesmo filme. Mas ele não se apresenta da mesma maneira. E se ele não se apresenta da mesma maneira, isso significa que, eventualmente, a sociedade qualifica essas várias formas de apresentação, qualifica inclusive economicamente, e atribui um valor, que é sobretudo um valor simbólico. É essa história de, por exemplo, vou ver o filme em 35mm. Isso é um valor simbólico. Não vou ver o filme em digital porque ele foi feito em 35. Tá? O filme é o mesmo, mas a natureza física não é. Então, inclusive, hoje em dia, você tem que informar o público que você vai mostrar o filme em 35mm, porque isso é um valor para esse público. Tá? Quando, digamos assim, a demanda por informação, ela cresceu, ela saiu dos dados artísticos, né? Quem é o autor, qual é a obra, esse tipo de coisa, e foi para o conteúdo, que a gente chama genericamente de conteúdo, ou seja, foi para o conjunto de informações que aquele objeto carrega. Para saber o conjunto de informações, você precisou desenvolver uma estratégia, desenvolver uma ferramenta, que é a indexação, e através dessa ferramenta você estabelecer que conteúdos aquele livro tem ou que conteúdos aquele filme tem. É aí que a gente chega no mundo audiovisual. Tá? O primeira, digamos assim, iniciativa de construção, não só de um inventário, uma lista de filmes, ou uma lista de materiais fílmicos, não só de informações que mais das vezes são artísticas, o diretor, o produtor, o país de produção, o ano de produção, etc. Mas chegou no conteúdo, foi quando você percebeu que o conteúdo podia dar dinheiro. Tá? Isso em inglês chama-se stock shot. Você não vende mais o filme, você vende alguma coisa dentro do filme que alguém esteja procurando. Por exemplo, os patos pretos numa lagoa nos anos 50 no Brasil. Tá? Isso começou há um século atrás. E começou, obviamente, com os americanos, na verdade, com um estúdio chamado Paramount,
E a Paramount teve essa ideia de que, assim, eu posso vender a cópia de um trecho do filme para um produtor fazer um cinejornal, fazer um documentário, fazer um novo filme. Alguém percebeu que aquilo era uma fonte de lucro. Mas como é que eu faço isso? Eu tenho que catalogar, ou, na verdade, eu tenho que indexar todos os planos que tenham patinhos pretos em Lagoas. Eu não vou voltar lá para trás, porque isso é um trabalho manual, maluco. Eu cheguei a ver isso sendo feito, você botar o filme na moviola, começar a ver o filme, parar, anotar. Aqui está, sei lá, o Juscelino Kubitschek, aqui está o Patinho Preto, aqui está a Avenida Rio Branco, etc. Isso exigia uma capacidade de identificação das coisas que era monumental. Ali nos anos 70, nos anos 80, os arquivos de filmes mundo afora tinham pessoas que tinham essa capacidade de olhar para mim, é fulano, é esse lugar, é esse prédio. Era uma maluquice. Na Cinemateca do MAN era um senhor que era, na verdade, da Marinha, e ele não tinha nada para fazer ali do lado. Nunca tem nada para fazer nos quartéis. Ele ia lá para ficar vendo o filme indexando. Cadê esse fulano, esse Beltrano e tal, não sei o quê. Mas óbvio que isso nunca deu certo, porque o volume de filmes era gigantesco e tal, etc. A certa altura, alguém disse, bom, precisamos de uma ferramenta que faça isso de uma forma mais eficiente, mais rápida. Isso, na verdade, foi desenvolvido para televisão, chegou no Brasil nos anos 70, né? A então TV Globo, nem era a Rede Globo ainda. Quando o SEDOC é criado em 1976, ele incorpora uma série de profissionais e já sistemas computadorizados, era um computador bem daqueles primordiais lá, mas já se fazia isso, ou seja, marcava-se alguma coisa na cena e você digitava ali a informação que alguém ia checar se estava certo ou não. Digamos, isso aqui é um vestido Chanel. É um vestido Chanel mesmo? Não é um, sei lá, Hugo Boss, não é qualquer um Laurent, enfim, alguém ia comprovar que aquilo ali era um Chanel. Para encurtar, se vocês quiserem, essa história está contada nesse artigo do Medium, né, que assim, hoje em dia é uma espécie de substack do LinkedIn. Algumas pessoas premium escrevem lá, têm o direito de escrever. Só pode escrever com o termo em inglês que você falou agora? Stock shot. Obrigada. Plano de estoque. Está no estoque. Que seria esses patinhos pretos na lagoa. Tá? Esse artigo é muito curioso. A Marina Stanicheva, ela escreve muito sobre sistemas DAM, tá? E ela escreveu esse artigo sobre o DAM aplicado. Daqui a pouco eu vou falar o que é DAM aplicado à indústria cinematográfica, né? Eu não vou mostrar o texto nem nada. Eu vou mostrar como funciona o software atual. De um lado, o conceito é original. Do outro lado, o conceito é integridade da informação. Não confunda integridade da informação com conteúdo. Não é o que é dito. Não é o que está escrito. Não é o que foi apresentado na projeção. É como aquilo foi construído e chegou a uma determinada forma. Eu fiz o filme em Word. Escrevi um texto em Word, sei lá, 2000. Ele é igual ao Word que existe hoje no pacote Office 2024? Não. Uma série de funcionalidades que não existiam naquela época. Mas se você
destruiu o original. Eventualmente, já destruiu a informação do original. Então, isso tem implicações muito graves do ponto de vista da preservação. E isso significa que o conceito de integridade não é só o conceito do sentido que está lá dentro do arquivo, sentido texto, sentido filme, sentido história. É a característica material dessa dimensão digital, em termos dos dados, dos metadados e da tecnologia associada àquilo. Que hardware lê aquilo, que programas leem aquilo, etc, etc. Que impressora imprime aquilo, né? Todas as impressoras imprimem todas qualquer coisa. E por aí. Mudou. Então, um conceito original, outro conceito de integridade. E quando eu quero passar do mundo analógico para o mundo digital, como é que eu faço isso? De forma, idealmente, a manter a natureza do original. Isso é possível? O digital é exatamente igual ao analógico? Não, isso não é possível. Materialmente não é possível. E nem a rigor conceitualmente, embora muitas coisas fiquem parecidas. É muito simples. Você vai no YouTube e vai ver um filme que foi feito em película há 100 anos atrás, você vê o filme, né? Tá ali. Mas ele é exatamente a mesma coisa que existiu há 100 anos atrás? Não. O fato de ser parecido e o fato de me gerar uma experiência gestáltica, ou seja, eu pareço ter compreendido exatamente o que era aquele filme de 100 anos atrás, do ponto de vista material, significa que eu não acessei 100% daquela informação. O que se perdeu no meio do caminho, às vezes, pode ser muito grave. E, em determinadas dimensões do audiovisual, isso significa transformar a experiência que eu estou tendo numa experiência completamente diversa da experiência que eu tenho. Eu sempre insisto lá no Maracanã que o elemento que é mais afetado por esse processo é a cor. A cor não só se altera de uma cópia para outra, às vezes, mas ela, sobretudo, se altera enormemente nessa passagem do analógico para o digital. Esse altera enormemente na passagem de uma tecnologia digital para uma outra tecnologia digital diferente. Não há correspondência. O que significa que já é um problema para o audiovisual, que é uma coisa centenária, mas é, sobretudo, um grande problema para o universo digital. Porque o universo digital é esse universo que muda todo ano, que muda tudo dentro dele, que muda todos os padrões e que sai convertendo tudo ao novo padrão. E aí eu tive encontro, fiz essa brincadeira. Quem viu Aquaman? Que Aquaman você viu? O mais recente, né? Dois. Eu vi os dois. Viu os dois? Você notou alguma coisa diferente do 1 para o 2? Não sei, acho que. Não. Não vi com esse olhar crítico de. Não é nem crítico, não. Eu vi Só a história. percepção. Pois é, a história se passa onde, basicamente? Embaixo d'água. Debaixo da água. Como é a água do 1 e como é a água do 2? Coisa mais clara. Ah, muito mais. Completamente. É muito mais azul. A do 2 é uma cor proprietária do produtor do filme. Ele criou para o filme. Não tem referência sequer parecida no resto do mundo em qualquer coisa. Sacou o problema? Se alguém for restaurar esses dois filmes e achar que a água é a mesma coisa dos dois filmes e igualar, destruiu um dos dois. Porque eles são diferentes do ponto de vista do azul do mar. O primeiro não tinha tecnologia para você criar uma cor própria. Na época do segundo, a grande questão do segundo não é nem a historinha assim. Uma aparência não vai ganhar, ou você vai perder, você já sabe tudo isso. A grande questão do segundo é: que azul é esse que eu nunca vi
em qualquer lugar da história da humanidade. Só existe nesse filme. Vamos lá. Todo. Diga. Isso também, sabe como tem esse livro? Tem aquele filme que. Ah, não é do filme, é o Avatar. O segundo se passa meio no meio Tá. Então também se aplica a ele. Não, o Avatar pegou uma coisa que já estava no som. O produtor do Aquaman foi mais esperto. Vou criar e agora qualquer um que usar tem que me pagar. Mas o Aquaman virou uma coisa muito popular na indústria gráfica. Muita gente hoje em dia, isso aqui é o Aquaman. Mas está pagando o autor tudo. As cores não existem, vocês sabem disso. Cor é um fenômeno ótimo do nosso sistema visual, etc, e é uma propriedade da luz. Como elas não existem, elas podem ser inventadas artificialmente, convenção. E esse processo de invenção da cor ele é muito difícil e ele é raro. No passado, basicamente, era uma cor que gerava outra. Entre os egípcios, que foram os primeiros a brincar com isso, era o lápis lazuli, que eles iam roubar lá no Afeganistão. Todas as pinturas lá, das pirâmides são derivadas desse pigmento, que só existe no Afeganistão, não existe em outro lugar do mundo, chamado lápis lazuli. No Renascimento, roubaram da gente, né? Era o Brasil. Era o interior da árvore que fornecia aquele pigmento vermelho que gerava as outras cores. E você segue procurando pigmentos e criando uma paleta de cor cada vez maior até chegar ao digital. No digital, as primeiras cores, os primeiros computadores, as primeiras interfaces gráficas vieram da Bauhaus. Eram os experimentos gráficos da Bauhaus, principalmente de um cara chamado só mostrar o nome dele é Afonso Delano. Se alguém quiser baixar na bibliografia da Oficinão do Maracanã tem um link para o livro, tá? Vocês podem acessar. O Giovanni Vites ele era um dos professores da Bauhaus, lá no década de 20, na Alemanha, no Weimar, etc. E a especialidade do Ittens era a indústria gráfica. Ele queria desenvolver uma paleta de cores mais significativa para a indústria gráfica. E ele criou o que é basicamente a paleta de cor que a gente utilizou ao longo de todo o século XX analógico. E no início do digital, simplesmente se incorporou a paleta dele ao universo digital. Mas depois se percebeu que o computador é um instrumento matemático. Você pode criar as coisas matematicamente. Você pode fazer uma imagem de síntese. Aí o pessoal começou a inventar a cor enquanto é lá, patentear, todo, e a ganhar. Então hoje a paleta é gigantesca. E no cinema é muito difícil. Porque o cinema é um volume de informação, sobretudo quando se aumenta a resolução dos filmes. O primeiro ainda é 2K, o segundo já é 4K. E aí, haja computador para processar, por exemplo, um dado com uma cor. Você lembra daquele negócio, né? Ah, o computador tem 16 milhões de cores, 16 milhões de tons. Aí 24 milhões, 48 milhões, daqui a pouco vai ter 10 milhões. Mas precisa de máquina para processar tudo isso. No caso do audiovisual, para processar em movimento. Imagem a imagem, sucessivamente. São mais ou menos 250 mil imagens de longa-metragem de 2 horas. Então, o
computador tem que processar 250 mil referências matemáticas a cada máquina. Isso é uma loucura. Mas hoje em dia não mais. Hoje em dia tem grana e equipamento, tecnologia suficiente para fazer isso. Quando chegou esse momento, a primeira coisa que o produtor capitalista falou: opa, vou criar minha coisa. Vou ganhar uma grana com isso, porque agora sou eu que ganho o royalties. Não é o pessoal lá do design. Né? Os designers ficaram ricos fazendo isso. A Bauhaus era basicamente uma escola de design. Mas aí você deu esse salto e agora o povo do cinema está fazendo isso. Por que isso é importante? Todos os protocolos de trabalho, de processos de digitalização, precisam levar em conta esses dois conceitos. Qual é o original? Qual é o desenho, a descrição, as características, os dados do original? E como é que eu posso fazer essa passagem ou manter a integridade desse original no mundo digital? Como é que eu posso certificar um usuário qualquer, todos nós aqui, que eu estou vendo aquilo que foi produzido em determinado momento, com determinada finalidade, a determinada altura? Eu estou vendo o que você criou? Quem me garante que eu estou vendo o que você criou? Nesse sentido, a certa altura se percebeu que tinha que ter alguém que garantisse isso. Isso começa com as instituições. As instituições, sobretudo as instituições arquivísticas, chamam assim esse papel. Não, eu vou criar protocolos que garantam que estou apresentando quais são nomes. Alexandre. Eu estou apresentando aquilo que o Alexandre criou em 2015. É exatamente igual ao que ele criou em 2015. E eu tenho que demonstrar que é exatamente isso. Eu tenho que certificar que vocês estão vendo o que o Alexandre criou em 2015. Esse processo, que já não era simples, pelo fato do digital não ser simples, e pelo fato de que a ideia da preservação é preservar, é manter tal qual, criou uma série enorme de dificuldades que ainda estão sendo pesquisadas, desenvolvidas, vencidas e estabelecidas. Se isso é verdade no mundo inteiro, é mais verdade ainda no Brasil. E hoje aqui a gente vai examinar o que seria essa dimensão para algo, em princípio, muito simples. Eu resolvi inverter um pouco as coisas. A gente não vai falar de filme hoje. A gente vai falar disso. Uma folha de papel. Um objeto impresso bidimensional. Um manuscrito. Um texto. Um impresso no sentido mais amplo. Porque, a partir disso, a gente vai crescentemente compreender a complexidade de você chegar e lidar com essa ideia original e de integridade como um filme. Filme aí no sentido amplo da palavra. Pode ser um videogame, pode ser um filme de cinema, pode ser uma reportagem de televisão, pode ser um registro caseiro. O que quer que seja, se é analógico foi convertido em digital, ou se nasceu digital, ele precisa, de um lado, ser descrito qual é a natureza original dele, e tem que se entender o quanto conseguimos, de alguma maneira, manter a integridade desse objeto sem alterá-lo substancialmente. Alguma alteração vai ocorrer, a menos que você mantenha, como eu disse, toda a estrutura original. Se você manteve o computador de 1990, se você manteve os programas, sistemas operacionais, etc., de 1990, e se aquilo está funcionando em 2024, beleza, ok, tudo bem. Mas como isso é quase impossível, como é que, na verdade, a gente certifica que aquele objeto de 1990 está sendo visto hoje com alterações pouco significativas? Com uma integridade de informação e não leve informação no sentido meramente textual. Qual é a informação desse objeto? O que vocês diriam que tem aqui nesse objeto? Tá, tem
caracteres, tem espécie de coluna, só isso. A tinta, claro, sim, sem dúvida nenhuma. Qual é o contraste entre preto e branco? Isso é importante, né? Sobretudo se for uma obra de arte. O cara resolveu rebaixar aí, não é um preto 100%, é um preto 60%. Não tem isso lá nas impressões, a gente não pode fazer isso. O que mais tem aqui? De informação. Para o papel também. Para o papel em que sentido? A gramatura dele. Gramatura do papel, o que mais? Acidez. Acidez do papel, acho que isso não chegaria. Hã? Tamanho. Tamanho do papel, um A4. Então, eu vejo esse texto da mesma forma em A2, A3, A4, assim? Não. Ele é um A4. O que mais que tem aqui? A cor, papel, A cor do papel. Ele é, entre aspas, branco. Mas poderia ser um papel reciclado, amarronzado, amarelado, areia, etc. Tudo isso é original desse documento. Tudo isso são metadados do documento. Quantos laboratórios estão operativos nos Estados Unidos hoje? Uns 10. Quantos são efetivamente profissionais? Só esse em padrão de uso. Os outros se tornaram artesanais. Significa que, eventualmente, até para diminuir custos, eles fogem. Dá para confiar que um objeto fugiu do padrão de uso que vai entrar? Não tem como fazer isso. Além disso, por ser um número muito reduzido, eles se tornaram muito. Para vocês terem uma ideia, em 2015, no Brasil, com R$3.000 você fazia uma cópia de longa-metragem que acontecia. Hoje, nossa, nada acessível para a gente, uma matéria que custa $50, uma cópia de vídeo. Em 10 anos, sai por R$3.000 para 50 mil. Então, a menos que você conseguisse voltar ao volume, o demanda existia. Em 2015, era pequeno, mesmo que você consiga voltar a esse volume, digamos assim, a infraestrutura instalada seria muito pequena, muito precária, muito frágil, muito problemática em termos de preservação. Isso não significa que não seja uma opção, não significa que você não tenha outros caminhos para investir nessa infraestrutura e criar isso. Dois locais no mundo optaram pelo filme em película para quase tudo. Daqui a pouco eu explico. Mas em termos de cinema, na França, é obrigado por lei. Todo filme digital é obrigado a ter o equivalente em película 35 mm para fins de preservação. Você faz o filme digital, todo digital, 100% digital, mas você é obrigado a fazer uma cópia de 35 mm e depositar junto ao Conselho Nacional de Cinematografia, que vai guardar isso para fins de preservação. Não vai ser assim. Só para mim. A lei, todo e qualquer filme é obrigado. Então, a França está apostando que os filmes vão durar 700 anos, como durou o anterior. Então, há um imaginário, há uma mentalidade que pensa de forma imediata. Vou verificar se não posso mover, não vou lugar de mim. Vou botar no livro, eu não me preocupo nunca mais em progressar, não estou pagando nada, mas vou perder o processo. É ganho dinheiro. Posso ter perdido tudo, mas eu ganho dinheiro. Se você pensa de uma outra maneira, você quer realmente que esses elementos cheguem nível dos anos de existência, você tem que assumir uma outra estratégia. E essa outra estratégia
de física, porque ele implica, de um lado, pesquisa, e de outro lado, vem uma aposta de que este é o vetor correto. Eu não quero que chegue na década seguinte, eu quero que chegue daqui a 1000 anos. Esse tem que ser o vetor. Se você consegue garantir aquilo que o Apolodoro garantiu, que lá arquitetos, engenheiros e trabalhadores egípcios garantiram suas pirâmides há 5 anos, aí você leva as gerações dos quais querem ter assim. E quebra, então, você pode aprender muitas outras coisas, como se aprendeu que, diferentemente de outras culturas, a egípcia tinha cor. Eles conseguiram pintar tudo. Pintar tudo de uma forma muito mais ampla do que eles desenvolveram a tecnologia para gerar pigmento de cor para você poder pintar em vários pontos. E eventualmente o que você pode aprender com o desperto para você daqui a 1000 anos. Pode se aprender um pouco sobre cada um de vocês, mas pode se aprender sobre muitas outras. Ou de qualquer registro vai atravessar os elementos do seu conteúdo. Hoje, vivemos no mundo digital. Como levaremos esse mundo para daqui a 1000 anos? Essa é a questão. Algumas pessoas se colocaram, mais ou menos uns 20 anos atrás, e que significava não pensar em estratégia de arte, significava pensar o que eu tenho nas mãos, qual é a natureza, como é que eu vou poder levar isso a se eu falar GitHub, uma espécie de comunidade online. Uma comunidade de, sobretudo, desenvolvedores para programas. Sobre qualquer operação digital só é possível através de um programa. E qualquer tecnologia digital tem um hardware, tem uma parte física, que também é importante, mas que não funciona sem programa. Então, o programa é o coração do mundo. E se o programa é coração do mundo, na prática, ele é o coração de todas as máquinas que existem, mesmo na sala de luz. Porque, a menos que você faça uma demonstração do objeto em si, tudo hoje passa por alguma dimensão, uma instância digital. E passará cada vez mais. Sobretudo se você é automatizado. E tudo é automatizável. Mas tudo é automatizável desde que você tenha um programa por trás operando o funcionamento daquela tecnologia, do equipamento, daquela máquina, daquele serviço, seja lá o que for. Se já estamos assim, crescerá, então temos que crescer. Como vamos levar o mundo digital para daqui a 1000 anos? Você, hoje em dia, tem que mídia comprovadamente secular. Então, o GitHub contratou uma empresa chamada Pickle. Pickle, que fabrica rolo de filme 16 milímetros e que é usado para guardar dados. Você inscreve a laser os dados, ou seja, os códigos fonte. E onde o GitHub guarda
esse rolo de filme numa mina no Ártico, chamado Archive Ártico. Se você entrar no Google, bota Archive Ártico, vai aparecer lá as fotos, ela está vendo o celular ali, ela vai mostrar para vocês. Comprovadamente, a película dura mais do que o suporte magnético moderno. E, adicionalmente, a película não necessita de tecnologias de hardware para a leitura daquilo e, eventualmente, não necessita de uma conversão dessa tecnologia para a leitura daquilo daqui a 500 anos. Ah, não tem mais HD SATA, não tem mais pinagem 9 pinos, não tem mais cabo, não tem mais... Vai fazer uma adaptação. Não, película não. Você, inclusive, pode ver visualmente. Tá? Então, é surpreendente que uma comunidade de desenvolvedores de software tenha desenvolvido um projeto de preservação de larguíssima escala. Esse projeto tenha dois elementos principais, uma biblioteca de software e uma preservação dos códigos-fontes, que eles tenham tido a preocupação de levar isso para daqui a mais de 1000 anos. Bota lá na minha parte. Porque o Ártico, porque é extremamente frio, porque essa temperatura é extremamente estável, porque ninguém vai até lá para bagunçar com esse material. Pouca gente tem contato. E hoje, de uma maneira geral, você pensa em curto prazo, você em geral enterra. Né? O lugar mais genial para isso é o Shima Film Archive. Na reserva técnica, eles escavaram uma montanha e botaram dentro. Claro, porque a Terra protege e estabiliza climaticamente. Se der um terremoto, não vai acontecer nada. Se der uma inundação, não vai acontecer nada. Não é como aqui, se o mar subir, já era coisa de acontecer. Então, vocês têm aí, digamos, uma inteligência. Uma inteligência que parte de uma preocupação, parte de um desejo, parte de uma estratégia, parte de um compromisso com o futuro, que é bem rápido. Isso é uma das possibilidades. A outra possibilidade que o GitHub espera explorar em breve é o projeto Cilium. Alguém já ouviu falar do projeto Cilium? Que existe há mais de 10 anos? Ninguém nunca ouviu falar. Bill Gates vai ver. Projeto Bill Gates. E o Bill Gates quer ganhar dinheiro, claro. E ele diz o seguinte: o filme é legal, o filme duro, o filme, digamos assim, é uma tecnologia confiável, mas o filme não é prático. Porque o filme 200, 300, 600 metros de comprimento, precisa de uma máquina, alguém tem que se manipular, etc. Ele pode degradar se ele for mal assim, criado, né? Mal produzido industrialmente, se ele for manipulado erradamente, sob negligência, etc. Ele vai degradar. Eu quero algo igual ao Panteão de Roma, que não degrade, independentemente das condições ambientais que estejam à volta desse objeto. Vocês sabem, sílica é tecnicamente um dessecante, né? Um composto que absorve umidade e depois pode se regenerar, não indefinidamente, mas eventualmente durante muito tempo, dependendo da qualidade. E nesse sentido é um componente do processo de conservação. Onde tem muita umidade, você pode colocar uma pedra de sílica, ela vai absorver a umidade. Se você tiver esse controle rígido, você regenera, põe de novo, e você vai mantendo um controle dessa umidade. Então ele apelidou o projeto dele de projeto Sílica, um projeto da Microsoft. Vocês podem entrar em
no celular de vocês e botar Microsoft Silicon, achar. É um projeto de anos, é o grande projeto de Bill Gates, é a maior aposta dele, de criar um suposto absolutamente estável e que dure para sempre. Qual é o suposto mais estável por enquanto o planeta Terra? O que não se modifica ao longo de milhares de anos? O que se desgasta muito pouco? O que mantém sua estrutura inalterável, faça sol, faça chuva, tenha tempestade, caia o meteoro, etc, etc, etc. É a pedra. Já chegou? Tá quente. Tá quente, tá quente. Ali, mais quente ainda. Mas, então, o que é o Pacífico? Tipo de rocha. Você vai lá, rocha. Mas o que é rocha? Ah, falou areia. O que é areia? Mais quente ainda. Quartzo. O projeto Sílica é para criar um vidrinho de cristal que possa registrar qualquer coisa e guardar para sempre. Qualquer coisa. Em 2017, o primeiro filme foi armazenado em 56 quadradinhos. É um quadradinho só, um vidrinho só, com cronometragem inteira.